Pronto. Bem, a questão da superfície a gente viu que é uma das grandezas mais comuns de estar presente no nosso dia a dia, praticamente em tudo. Meio que o tempo, que é uma grandeza, e a superfície, eles são duas coisas que estão presentes o tempo todo. Deixa eu ver se aceitou. Pronto. Matheus chegou também. Vocês têm que começar a se organizar, pessoal. Toda sexta-feira vocês atrasam. Não pode ser assim, não. Continuando. Então, aqui, ó, a gente tem, no caso, no sistema internacional, que a grandeza da superfície tem como base o metro quadrado. A gente viu que agora a gente vai colocar quando a gente estiver trabalhando com áreas ou superfícies, que é a mesma coisa, tá? A gente vai estar vendo por metros quadrados, ok? O metro quadrado em si, no caso, é a unidade fundamental para medir a superfície. E bem, aqui já tem, no caso, algumas questões que a gente pode observar que foi em relação àquela parte que a gente viu lá dos hectares. Para quem não lembra, a gente tinha visto que existem as medidas agrárias e essas medidas são, no caso, bem específicas. Aí a gente tem aqui, por exemplo, ops, não era isso que eu queria não. Bem, voltando. Quantos metros quadrados corresponde a 11 hectares? Aí a gente sabe, no caso o hectare, ele tem uma medida específica, tá? Mas como ele fala, ele quer em metros quadrados, a gente tem que fazer aquela transformação. Então a gente pode dizer que um A, entre aspas, isso daqui é quanto? Isso aqui vai ser igual a 10.000 metros quadrados. Então, o que seria isso daqui? Esse aqui é a forma de você representar o hectare, tá? Então, aqui, 1 hectare, a gente vai dizer que é 10.000 metros quadrados. Então, se a gente tem 11 hectares, como ele diz aqui, isso vai ter que ser igual a quanto? Eu vou pegar isso daqui e multiplicar por 11. Então, vai ser 11 vezes 10.000. Aí é simples, né? É só a gente pegar, quando a gente sabe qualquer número aqui, que a gente, quando a gente multiplica por números que só tem zero assim, tipo 10.000, a gente vai pegar o 11 e adiciona esses 4 zeros. Então a gente descobre que 11 hectares, isso vai ser igual a 110.000 metros quadrados, tá? Tem que relembrar. Agora a gente está trabalhando com áreas, tem que ser metros quadrados. Então, como eu disse, bem simples. No caso, aqui a gente tem uma outra coisa. Aqui ele pede: determine quantos metros quadrados cabem em 5,5 alqueires paulistas. Bem, nesse caso, isso daí vai ter uma coisa específica, tá? Então, assim, o que seria um alqueire? Basicamente, é uma medida que eles utilizam que é bem específica daquela região. Por exemplo, a região agrária específica usa isso daí. Então, a informação que a gente pode dizer é o seguinte: a informação que eu dou aqui para vocês, que no caso, alqueire, isso é igual a
24.200 metros quadrados, tá? Então, isso aqui é uma outra medida, uma outra coisa específica. O próprio livro trabalha com isso, a gente não trabalhou, até porque ninguém é de São Paulo aqui, aparentemente. Então, a gente não precisa estar sabendo essas informações. Mas o livro colocou, né? Vai que em algum momento você vá, sei lá, cuidar, né, de fazenda em São Paulo, nunca se sabe, mas tudo bem. Então, olha, se a gente tem que um alqueire é 24.200, então quanto seria 5,5? Aí a gente compara 5,5. O que é que a gente precisa fazer? A gente vai pegar 5,5 e multiplicar com isso. Aí a gente consegue nosso resultado. Quando a gente fazer essa multiplicação, eu vou até fazer ela aqui bem rapidinho. Faz tempo que eu não faço coisas desse tipo, para vocês darem uma olhada, já aproveitar e dar uma revisada também. A primeira coisa que você tem que lembrar é o quê? Que esse valor aqui vai ficar aqui, a vírgula vai ficar aqui, você também bota uma vírgula aqui para ajudar. Você poderia fazer direto? Até poderia, para falar a verdade. Mas para organizar, para você saber o que você está fazendo, é bom assim também, tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Fica 0. Vai 1. 5 vezes 4, 20. Aí, com mais 1, 21. Então, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Daí, vai ser a mesma coisa com isso aqui, né? Porque é 5 também. Então, a única coisa que muda aqui é isso aqui. Isso aqui vai ser uma soma. Aí 0, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 1 com 0, 1, 2 com 1, 3, aqui 1 e 2 no caso, 1 mais 2, 3 também, aqui. Aí a gente precisa colocar as vírgulas agora baseado nisso daqui. Como aqui, olha, aqui tem um zero depois da vírgula e aqui também, então a gente vai pular duas casas, tá? Pronto, então esse é o resultado que a gente consegue. Então o resultado dessa multiplicação vai ser 131.100 metros quadrados. Para você ver que essas transformações elas são mais simples do que o normal. Então aqui por último a gente tem converta 2,42 hectares em ares. A gente viu que no caso a gente tinha na nossa tabelinha que 1 hectare ele vale 100 ar, ou melhor, 1 hectare vale 100 ares, tá? Então a gente pode começar dessa forma. Se 1 hectare é igual a 100 ares, aí o que é que eu posso fazer? Quanto vale então 2,42 hectare? Eu vou pegar isso daqui e vou multiplicar por 100. Quando eu multiplicar por 100, a gente já pode usar diretamente aquela regrinha, porque quando a gente multiplica por 10 com um número que tem vírgula, a gente anda a vírgula para cada zero que ele tiver. No caso aqui, ó, ele tem dois zeros. Aí o que é que a gente pode fazer? Anda uma vírgula, anda duas vírgulas. Então isso daqui vai ficar 242 ares. E aí a gente finaliza essa parte. Ok? Alguma dúvida em relação a isso daqui, pessoal? A hora de tirar a dúvida em relação a esse conteúdo é agora, tá?
porque depois a gente só vai ficar revisão, a gente só vai rever ele depois de muito tempo. Bem, sem resposta, então imagino que esteja tranquilo. Então, assim, são conteúdos mais simples, mais suaves. Vocês podem ver, converter uma coisa para outra, desde que a gente saiba isso daqui, a gente pode converter. Obviamente, essa questão de medidas agrárias não é tão importante, mas é bom ficar sabendo, nunca se sabe, que pode ter por aí, né? Bem, continuando. Agora a gente pode continuar essa parte aqui. Então a gente tem, né, que o metro quadrado, essa medida corresponde à medida da superfície de um quadrado que possui 1 metro de cada lado. Então se a gente pegasse um quadradinho dessa forma aqui que vocês estão vendo, para comparar com o metro quadrado, é justamente isso que a gente está fazendo. Aqui a gente tem 1 metro de largura e aqui a gente tem 1 metro de altura. E o metro quadrado se origina em base nisso. Então a área da superfície é aqui, ó, 1 metro quadrado. Então quando a gente estiver comparando, a gente vai estar comparando, quando a gente estiver comparando, no caso, coisas que tiver metros quadrados, a gente vai estar comparando coisas sempre desse tipo, tá? Então, por exemplo, se você coloca que é apenas 1 metro, isso daqui não é um quadrado. Isso aqui é só uma linha assim que mede 1 metro. Então, quando a gente adiciona um quadrado, isso vira um quadradinho. Então, são vários quadradinhos pequenininhos que a gente vai estar vendo em figuras maiores. Aí, olha. Suponha que a figura abaixo seja uma sala de aula com cerâmica tendo cada pedra 1 metro quadrado. Então, a gente tem essa figura aqui, como se fosse aquela sala de aula que fica trocando, aí, no caso, a questão da cerâmica. Acho que na escola, inclusive, tem. Ó. Não, da escola é diferente, né? Dessa forma, não. Mas, enfim. Então, aqui a gente pode verificar, né? Aí ele diz aqui 1 metro para cada lado. Opa, alguém chegou. João Vitor chegou. Tava sem internet, não foi? Eu tinha visto. Continuando aqui. Então, o que é que a gente vai ter? No caso, cada quadrado disso daqui vai ser 1 metro quadrado. Então, como a gente pode descobrir o dessa figura maior? A gente vai pegar, no caso, a gente pode comparar a medida aqui da área um por um e a gente descobre quanto tem. Quantas peças tem aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E cada pecinha dessa, de cerâmica, ela tem 1 metro quadrado. Então, para a gente fazer a área disso daqui, a gente poderia fazer assim também. 16, que é a quantidade de quadrados que a gente contou, vezes 1, no caso que é aqui, vezes 1, que também é aqui de cada quadradinho. Isso vai dar quanto? 16 metros quadrados. Aqui seria, por exemplo, outras formas. Aqui você tem olha, de 1 e 1 também. Aqui é centímetros. O que é que a gente faz para descobrir? A gente pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, com isso, a gente já pode descobrir que seria 24 centímetros quadrados. Da mesma forma, a gente vai descobrir o seguinte: quando vocês estiverem fazendo isso daqui, é muito chato ficar contando, especialmente se for coisas muito grandes. Então, a melhor forma da gente fazer isso é apenas contar o que está no lado, o que está no outro lado e multiplicar esses dois números. Aqui eu disse que tinha 24. Se eu contasse aqui, a gente teria quanto? 1, 2, 3, 4. Ficaria 4. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaria 6. Então, pegando esses dois aqui
o 4 e o 6 e multiplicando os dois, a gente consegue 24 também, tá? Então, de maneira geral, para o retângulo, a gente pode calcular a área dele fazendo a base, o valor dessa base aqui e a altura. Então, a gente pega para fazer a base vezes a altura e a gente consegue o resultado, tá? A gente vai ver mais à frente um pouquinho sobre isso daqui também. Bem, por exemplo, se a gente tiver aqui é a base, aqui é 7 e aqui é a altura, que é 3. Então, a área disso daqui vai ser quanto? 7 vezes 3. Ou seja, vai ser 21. 21 o quê? A gente está em centímetros, então vai ser centímetros quadrados, tá? Tem que tomar cuidado. Tem que sempre colocar isso daqui. E outra coisa aqui, 10 de base e 2 de altura. Novamente, a gente pode fazer a área. No caso, a área desse retângulo vai ser igual a 10 vezes 2. Ou seja, 20 centímetros. Centímetros não, perdão. Aqui está em metros. Ó. Metros quadrados. Então, a gente sempre vai fazer isso quando a gente quiser medir uma superfície que seja, no caso, retangular, tá? E aqui tem algumas aplicações em relação a essa forma retangular, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, que a gente só tem 4 minutos. E eu não quero correr tanto com a explicação em especial, tá? Então a gente finaliza a aula por aqui. Quem faltou, no caso, no início, vai ter que assistir o começo dessa aula, ok?